veja você, esse canal é o canal de uma mulher que sou eu, Janaísa, Jana, que aqui nesse lugar tem um recorte mais ou menos específico, que é de uma linguista que procura olhar então para a maneira como as manchetes são produzidas, como textos são escritos, para tentar justamente mostrar a importância da linguagem. Então, nesse sentido, o meu trabalho é um trabalho de divulgação científica que pretende justamente trazer cada vez mais para perto das pessoas que não estão na universidade ou que estão na universidade, que foram estudar outras coisas, um olhar de como a linguagem ela é importante para aquilo que nós experimentamos da realidade, para aquilo que nós recortamos da realidade e como o contexto é importante também dentro disso e tal. Esse é o trabalho que eu faço aqui e é por isso que eu tô aqui hoje de novo para comentar a manchete de algumas notícias que têm veiculado a informação da morte de um menino que se chama João Pedro. O João Pedro, ele foi assassinado no Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ontem à noite. E o que se seguiu é que, na verdade, a família só soube o que tinha acontecido, quer dizer, só soube que o filho estava morto na manhã de hoje, terça-feira. Então, foram muitas horas em que essa família, embora muito provavelmente suspeitasse o que tinha acontecido com o próprio filho, foi saber efetivamente, foi concretizar a informação de que ele tinha morrido e estava lá no IML. Essa criança, o João Pedro, ele estava em casa brincando com primos e amigos e ele levou um tiro. E aí eu reforço aqui o fato de que esse menino estava dentro de casa brincando com primos e amigos. E aqui eu digo isso, eu friso essas informações, porque existe uma maneira de se construir notícias que acaba não destacando isso. E como nós vivemos num país muito violento e muito desigual, o que vai acontecendo é que ao longo da nossa jornada, esses discursos, eles vão corroborando, esses discursos que são veiculados nessas manchetes, nessas notícias, vão corroborando um pouco uma ideia de um efeito colateral. É como se essa morte fosse um efeito colateral de uma busca pelo fim da criminalidade. E aí, quando você vai, por exemplo, para as redes sociais e você vê os comentários, uma série de comentários das pessoas, a gente vê o quanto, na verdade, essa visão é corroborada por muita gente que tenta minimizar a morte para dizer, então não é mais para pegar um bandido. E aí as pessoas elas estão todas chafurdadas na violência, vivam ela num complexo como o Complexo do Salgueiro ou não, chafurdadas não só na violência cotidiana, mas na narrativa do que representa a violência. Então, ela vale, ela conta, ela pode. E aí, para mim, nessa hora, é também importante a gente pensar, e essas narrativas, elas são compostas por muita gente, por muitos lugares, por muitos discursos e por muitas práticas que a gente vai vendo. As manchetes e a maneira como os jornais veiculam notícias são uma dessas formas, porque é o lugar onde as pessoas se informam ainda, majoritariamente, eu diria, né? As pessoas se informam muito pela internet, mas essas notícias, elas estão na internet, elas estão nas redes sociais, e elas querem chamar a atenção das pessoas, e elas querem supostamente informar as pessoas. E aí, em prol do que se chama de uma neutralidade, as pessoas escolhem palavras e estruturas sintáticas que, na verdade, elas não estão neutralizando. E é isso que eu acho que escapa a muita gente, a muitos jornalistas, inclusive, é que não se neutraliza uma conversa porque você vai dizer numa manchete, menino morre. Porque existe aí um lugar dessa estrutura sintática que coloca como foco o menino. Mas a escolha sempre é naquele que morreu. Menino de 14 anos morre durante a operação das polícias federal e civil no Complexo do Salgueiro, Rio de Janeiro, e essa é uma manchete do G1. Abaixo, na segunda linha, tem família de João Pedro Matos ficou sem notícias sobre o paradeiro do estudante até amanhã desta terça, quando forem informados da morte do menino. E aí você vai ter uma notícia que logo no começo vai dizer que um jovem foi baleado e morto durante uma operação conjunto da polícia. Mas veja como é diferente você dizer que esse jovem foi baleado e morto durante uma operação da polícia
ao invés de dizer que a polícia mata um jovem. E é engraçado também a gente pensar o uso de jovem, o uso de menino, em que contextos essas palavras são usadas e o quanto, sob essa égide da neutralidade, e inclusive uma questão até legal, né? Eu acho que tem muitos casos que algumas palavras não são usadas para evitar processos e tal. O quanto em prol e aí isso a gente já mostra que não tem neutralidade nenhuma, tem medo de processo, enfim. E o que esses processos representam? Quanto tudo isso faz com que a realidade seja recortada de tal maneira que ao longo tem essa manchete, outra notícia, todas essas notícias vão ficando juntas e vão nos mostrando esse tipo de realidade. É porque estava se fazendo uma operação para procurar bandidos. E como a gente tem muito essa lógica do bandido bom, é bandido morto ainda vivendo, imperando na nossa sociedade, então, de novo, esse menino, ele vira um estatístico João Pedro Matos Pinto, ele tem nome e sobrenome, ele vira um efeito colateral. O que se pode fazer? E é muito curioso pensar o quanto isso é forte no Brasil, porque se mata muito no Brasil e se morre muito no Brasil. O policial mata muito e morre muito no Brasil. E como a violência é tão grande que ela vai sendo povoada desses discursos que são, pelas pessoas que vão lendo essas notícias, discursos de meia-culpa e de dizer, não, mas é por conta disso ou daquilo. E aí, gente, eu me volto de novo para pensar no papel das notícias nisso tudo. E de novo reforço que não são só as notícias. Mas o quanto esse dizer que o menino morre durante a operação das polícias não traz aqui a responsabilidade direta da polícia nisso. O foco não é a responsabilidade direta da polícia. O foco é dizer que esse menino morreu. Mas ele não simplesmente morreu. Ele foi assassinado. E não se diz isso. Não se diz isso. Eu fiz uma busca. É muito mais comum, de primeira, que se diga de outro jeito. Que se diga como nessas 3 manchetes que vocês vão ver de jornais muito diferentes. Você tem o G1, você tem o Metrópole, você tem o Brasil 247. Mas estão os 3 dizendo da mesma maneira. Menino de 14 anos morre durante a operação das polícias. Menino de 14 anos morre durante a operação policial. Menino de 14 anos morre baleado em operação policial. Essa neutralidade não fala de responsabilização. Não promove, não permite que esse discurso vá sendo construído em torno de uma reflexão sobre como a nossa polícia é violenta. A gente tem uma criminalidade alta, mas a gente tem também uma polícia violenta. Como é que essas coisas podem ser conversadas, discutidas? E é no sentido de construir um universo melhor, né? E o quanto as pessoas não estão disponíveis para essas críticas, para essa reflexão, porque no final das contas o que vale é que bandido bom é bandido morto, não importa quem morra junto com ele. Não importa ele morrer e não importa quem morra junto com ele. Essas manchetes, gente, elas importam. Não a manchete sozinha, mas o conjunto de manchetes que vai pintando a situação desse jeito. E se eu não estou lá para poder contribuir, para poder acompanhar o que está acontecendo e contribuir de outra forma, como linguista, eu acho importante que eu entenda a minha responsabilidade de trazer aqui o papel da linguagem no estudo, o papel dessas narrativas nisso tudo, na maneira, inclusive, como a gente vai construindo a nossa criticidade sobre essas ações policiais e o quanto a gente as relativiza. São muitas crianças morrendo, são muitas. E a maneira como a gente fala sobre isso importa. E é por isso que eu vim aqui hoje. Tchau, tchau.